Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Em primeiro lugar, como sempre, quero agradecer a todos vocês que sempre acompanham o nosso canal. Muito obrigado por confiar nas nossas traduções, no nosso conteúdo. E para você que é novo, seja bem-vindo. Aqui trazemos informações do Japão. E o tema do vídeo de hoje é Salvando as vidas dos bebês aqui no Japão. Eu vou estar traduzindo uma matéria divulgada pelo jornal Asahi. Aqui no Japão existe um único hospital onde as mamães podem deixar os seus bebês caso elas não consigam criar. Então só existe um único hospital, que é o único lugar também aqui no Japão. Então aqui tem a matéria de uma mamãe que teve que deixar o seu bebê e a história dela continua aqui na segunda página. E também eu recebi a carta desse hospital, né? E vou estar lendo para vocês também, ok? Mas antes, né, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês entenderem o contexto, tá? Então a gente vai ter uma introdução aqui antes de começar a tradução, ok? Então, aqui no Japão, por ano, aproximadamente 150 bebês não nascem. As mães escolhem tirar os seus bebês, né? Ainda quando está na barriga. Então, acontece isso aqui no Japão e é aproximadamente 150 bebês que não nascem, as mães tiram, tá? E quando a gente fala sobre esse assunto, muitas pessoas me perguntam assim, mas Brenda, será que esse número não é o número das mulheres que foram violentadas? Bom, desses 150 bebês, né, que foram tirados, é somente 0,06% que é caso de violência, que as mulheres que foram violentadas. Então, é bem pouco, ok? São aproximadamente 17%, né, das mulheres que estão grávidas que escolhem tirar os seus bebês. Isso seria, né, mais ou menos 1 em cada 9 gestantes. Então, é um número grande aqui. Mas o que existe é que falta rede de apoio para as mulheres que querem ter o bebê. Então, às vezes, a mulher até, talvez ela não possa cuidar, talvez ela não vai cuidar do filho, mas não é que ela quer tirar, mas ela também não tem aonde deixar. Aí que entra a história daquele único hospital, né, que existe onde as mulheres podem deixar os seus bebês, né? E outro fato interessante, né, também, é que eu sei que no Brasil e alguns países tem um movimento para legalizar, então, as mulheres tirarem os seus bebês, porque essa seria a solução dos problemas, né? Mas aqui no Japão, já foi divulgado também, né, por ONGs que ajudam essas mulheres, o que acontece com a mulher depois que ela tira os seus bebês. E isso também eu vou divulgar aqui. Então, eu estou colocando aqui na tela para vocês poderem acompanhar. Então, 99% das mulheres que tiram seus bebês, elas se sentem arrependidas pelo que fez. 99% se sentem arrependidas. 92% fica depressiva pelo que aconteceu. 89% tem muito medo que alguém descubra o que ela fez, né? Então, porque ficou grávida, né? Normalmente ali eles, o parceiro não quer, a família pressiona, né? Então só fica entre a família, né? Os bem próximos e o restante não é falado, elas não ficam falando, né? Então elas ficam com muito medo dos amigos, dos outros parentes ficarem sabendo do que aconteceu, né? 85% elas se assustam com as emoções dela, né? Então ela pensa assim, eu vou tirar e vai estar tudo bem, mas na hora que acontece, elas ficam assim, isso mexe muito com o sentimento dela, ela se assusta o tanto que isso mexe com o sentimento dela. 81% choram muito e se sentem muito mal, elas se sentem muito para baixo, sem valor, elas se sentem isso. 77% abaixa o nível da comunicação.
69% perde o prazer sexual, 65% tem vontade de tirar a sua própria vida, 61% acaba bebendo muito álcool, 54% sonha com repetidas, né, vezes sobre o que aconteceu, né, daquele momento que está retirando o bebê. 35% tem a sensação que essa criança vai aparecer, né? E 23% tem alucinações, né? Tá acordado e começa a ver coisa, né? Então, a realidade é essa, né? Que as mulheres, existem muitos movimentos, né, para legalizar uma coisa que traz realmente muito prejuízo para a saúde da mulher, saúde física, né? E prejudica também a saúde mental da mulher. E não só da mulher, porque aqui eu tô falando da mulher, mas os parceiros também sentem e os médicos também sentem. Mas aqui hoje a gente tá falando das mulheres, tá? Então, vamos começar a tradução, o relato dessa mãe, do porquê que tudo isso aconteceu com ela, né? E em seguida, né, falar sobre o trabalho desse hospital, tá? Então, essa mamãe, né, que não quer ser identificada, né, e que entregou o seu bebê, ela era menor de idade e ela percebeu a gravidez uma semana, né, quando a menstruação dela atrasou, uma semana depois ela percebeu, né, que estava grávida e ela falou assim, puxa, mas a gente tava assim se protegendo para que isso não acontecesse, mas, né, no caso dela, infelizmente aconteceu. Então, ela ficou assustada, né, tipo assim, eu tava me prevenindo e acabei ficando grávida, ela ficou assustada, mas ao mesmo tempo ela falou, eu não posso falar para os meus pais isso de maneira alguma, porque ela sofreu violência doméstica na infância, né? Então, ela era uma menina que já tinha problemas dentro da família, os pais dela agrediam ela, né, fisicamente, né, batiam nela, e ela já, por um período, ficou no orfanato por causa disso, né? E ali no orfanato também eles têm um programa, né, para melhorar o estilo de vida da família e tal. Então, os pais tinham parado de bater nela, mas ela ainda tinha muito medo dos pais, que se ela, né, falasse isso, eles iam bater nela de novo. Então, ela não teve coragem de se abrir ali para os pais, né? Ela falou com o parceiro dela, mas só que o parceiro dela sumiu. Então, o que ela pensou? De imediato, ela pensou, eu vou ter que tirar esse bebê de mim. Foi o que ela pensou. E ela começou a ligar para os hospitais, mas como ela era menor de idade, era necessária a autorização dos pais, ela ia precisar de uma pessoa que acompanhasse ela, né, para depois voltar para casa, né, ali o primeiro dia. E então ela não achou hospital que pudesse cuidar dela, né, e ela era sozinha. E ela pesquisou na internet o que ela poderia fazer e ela não estava encontrando solução e a barriga dela foi crescendo, né? E ela estava também já começando a sentir o bebê se mexer lá dentro. Então, ela fala assim, né? Eu comecei a usar roupas largas para que ninguém percebesse. Eu comecei a inventar história, né, para os meus pais que eu ia dormir na casa da amiga. Tentei ficar o menos de tempo na minha casa para que os meus pais não descobrissem isso. E sempre pensando, eu não tenho condições de cuidar desse bebê. Então ela até pensou assim, acho que eu vou tirar a minha vida, eu e o meu bebê, né? Nós vamos sair dessa vida junto. Foi o que ela pensou, né? Então, depois de 6 meses grávida, escondendo a gravidez, né? Ela lembrou, né, de uma palavra chamada parto anônimo, né? Que a mulher tem um parto, só que ela não fala o nome dela, ela não fala ali pro médico qual é o nome dela e tal. Então, ela lembrou dessa palavra e pesquisou na internet e apareceu o nome desse hospital, né? Então, ela ligou lá, é gratuito a ligação e em nenhum momento perguntaram o nome dela, né? E ela pôde ali conversar, né? Ninguém rejeitou ela foi acolhida e ela conversando algumas vezes, né? Então, o hospital chamou ela para ir lá, porque ela nem tinha feito nenhum exame até agora para ver como que estava o bebê dentro da barriga dela. Ela não tinha feito nenhuma ultrassom,
né? Então o hospital chamou ela para ir. E aí ela inventou uma história lá na família dela, que ela tinha que ir para Kumamoto e tal, né, para os pais não desconfiar. E aí ela foi para Kumamoto. E, e lá, né, chegando lá, aí continua, né, na segunda folha. Então, chegando lá, eles já fizeram ultrassom, fizeram os exames e viu, né, que a criança estava saudável, estava tudo bem, né, com as crianças. E a primeira coisa que ela pensou nem foi: ai, que bom que ele tá bem, que bom que eu consegui esconder dos meus pais e que bom que eu estou aqui. Essa foi a primeira reação dela, ela escreve aqui, né? E ela começou, né, a morar lá, né, no hospital, né, oferece também moradia, né, para essas mamães, né? E ela também, né, tava conversando o que ia fazer, que ela não podia, né, ter o filho e registrar o nome dela e tal, né? Ela foi falando. E chegou o dia do parto. No dia do parto, chegou 9 centímetros de dilatação. E depois que chegou 9 centímetros, ela ficou 10 horas no trabalho de parto. Então, assim, demorou muito para o filho dela nascer. Ela falou que foi muito sofrido, né? Mas nasceu. E ela tinha muito medo de ver o filho dela, porque senão ela ia ficar muito triste, né? Porque ela não ia poder ficar com a criança, né? Então, ela falou assim: eu nem quero ver o meu filho. Mas depois de alguns dias do parto, ela pediu para ver o filho dela e ela viu e achou o bebê dela muito bonito. E ela pediu desculpa pro bebê dela, falando: desculpa que eu não posso falar nem o meu nome para você. Então ela pediu desculpa, né? E pro diretor do hospital, né, que é o médico ali, né, o diretor do hospital, ela tirou uma cópia, né, da identidade dela e deu só para eles saberem, mas não que era para ser divulgado ou que o nome dela fosse divulgado, né? E ela mesmo, né, teve a oportunidade de escolher o nome do bebê dela, né? Então, e antes de sair do hospital, ela fez uma cartinha pro filho dela, pensando que ele ia ler, né, ou ela ler quando crescesse, né, para entender o que aconteceu com ele. Então, ela escreveu uma cartinha ali e deixou. E ela também fala, né, que o hospital, ele acolheu ela e explicou todos os benefícios, todos os subsídios, né, que o governo japonês dá, né, para as mamães, né, que querem ter os seus filhos e tal. Ela explicou. E também explicou a questão do registro, que poderia dividir o koseki do pai, dos pais e dela, né? Mas ela falou que, de qualquer forma, os pais iam descobrir que ela teve esse bebê. E ela temia, depois que tivesse descobrido, porque, afinal de contas, ela foi agredida na infância, né? Ela sofreu violência doméstica, né? Então, ela tinha muito medo de que descobrisse, né? E ela teve esse bebê e ela continuou a vida dela assim, né? E ela nunca tinha divulgado que ela tinha um bebê. Mas essas últimas semanas no Japão, tá tendo muitas notícias de mamãe que jogaram seu filho no lixo, que enterraram eles, sabe? Coisas assim absurdas. Então ela falou: não, eu vou levantar a voz para falar que existe uma solução, né? Então foi aí que ela fez essa entrevista, né, com o jornal Asahi. E continuando, né, depois que ela teve o filho, né, e foi embora, mesmo assim ela ainda continua em contato com o hospital para ver, né, se vai dar. Por enquanto a criança tá lá, né, mas ainda não foi para adoção, porque ela ainda tá indecisa se realmente ela quer dar para adoção ou se ela encontra uma forma de ficar com o filho dela, né? E esse hospital, ele começou, né, então, a receber essas mamães para ter parto anônimo, né, sem divulgar quem em 2022, o ano passado, né? E já foram 9 mamães que tiveram filhos lá sem serem identificadas. O governo japonês, né, a princípio, ele foi contra tudo isso. O governo japonês, ele não gostou. Mas o que eu admiro nesse hospital, né, um hospital católico, o médico também, ele é católico, e o que eu admiro neles é que ele não tava nem aí se o governo tá a favor dele ou contra, sabe? Se o governo tá contra, ele fala assim: não, eu quero salvar esse bebê, independente se o governo tá contra, eu vou fazer. E ele fez,
né? Então isso nossa, deu muita notícia na época. Isso aqui foi muito divulgado, o absurdo que esse médico estava fazendo aqui no Japão, entendeu? Aí, como ele fez, né, mesmo sendo contra o governo japonês então fez uma regrinha, ó, então se você vai fazer assim, faz assim, assim, assim. Então deu uma regra, né, para caso de parto anônimo, mas em nenhum momento ali foi falado que eles iam ajudar financeiramente essas coisas, eles não iam apoiar financeiramente, né? Então tá parado assim. E muitos especialistas, né, que acompanham e vê casos, né, de mãe que tiram seus filhos, eles falam que realmente falta acolhimento. Elas não são bem acolhidas, né? E pós ter feito isso também não é acolhida, né? Porque todo mundo falava assim, a solução é você tirar. Mas depois que tira, desculpa a palavra, depois que tira é que se dane também, entendeu? Então, não é tirar o bebê que é a solução do problema, entende? Né? E essas mulheres ficam desamparadas, perdem seus bebês, eu já falei aqui no começo do vídeo, fica com depressão, fica com coisa, né? Então eles falam que realmente precisa de lugares para receber esses bebês que infelizmente vieram de uma forma assim que não tem quem cuida deles, né? E a matéria termina, né, explicando que lá na Alemanha, ali todos os hospitais da Alemanha, eles podem, né, fazer parto anônimo, né, e eles ajudam, os hospitais têm que ajudar os bebês que as mamães não podem cuidar. Então, na Alemanha, ali em todos os hospitais, eles têm esse tipo de trabalho, né? E agora, né, aqui, a cartinha que eu recebi do hospital, e aqui na cartinha, eles estão explicando, né, sobre o trabalho deles. Então, aqui eles estão explicando, né, que desde que eles começaram esse trabalho, já foram no RC19. Eu vou colocar aqui quando que é RC19, tá? Então, eles começaram na era RC ano 19, né? Então, já foram 160 bebês que foram deixados lá, porque no hospital deles tem uma portinha onde a mãe deixa o bebê lá, né? Então, já foram 160 bebês que eles resgataram. E por ano, eles recebem 4.000 telefonemas com pedido de socorro. Então, eles escutam, né, fazem consulta ali no telefone, eles, né, chamam para vir, quando necessário, eles chamam para vir no hospital, eles ajudam ali as mamães, as outras mamães, eles escutam o que elas têm para falar, ali algumas dificuldades da gravidez e tal. Então, eles têm esse trabalho, né, de ouvir o que a mulher tem para falar também. São 4.000 telefonemas por ano, né? E eles, assim, agradecem a todos que apoiam o trabalho deles, né? E eles pedem, né, para que continue ajudando, porque é um trabalho que não tem ajuda do governo, né? Então, é tudo, uma parte do trabalho deles é de doações, mas não é o suficiente. Então, a outra parte é tudo o lucro do hospital, né, que paga esse trabalho, né? Então, eles explicaram aqui o trabalho deles, agradece todo mundo que apoia e pede e continua pedindo ajuda, né, para continuar com esse trabalho. E se você se interessou, né, por esse hospital e tem no coração de ajudar, esse aqui, né, os dados, né, para depósito desse trabalho, tá? Então você pode fazer uma doação por aqui. Eu fiz a doação também, tá? Né? Eu recebi essa cartinha hoje, gente. Eu me emocionei, sabe? Eu me emocionei mesmo. Bom, então esse foi o vídeo de salvando vidas dos bebês aqui no Japão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho. E espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha tocado o seu coração. Muito obrigada por assistir até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.